É aqui, se eu fosse político, o que eu mudaria na vida, o que eu melhoraria para a maternidade? E tem a caixinha da mesma pessoa, o que eu faria em relação à violência e a tantos abusos que nós sofremos. Eu acho o seguinte, o Brasil, a gente precisa primeiro resolver o problema básico da sociedade. O brasileiro quer inventar roda. E eu acho que a gente já tem tantas leis que não são eficientes e a gente não conseguiu resolver o básico, que são 3 pilares que eu vejo na minha visão aqui de mundo. Primeiro, educação. Como é que uma mãe vai sair para trabalhar, vamos colocar nessa ideia aqui, sendo que ela não consegue deixar os filhos num ambiente escolar adequado? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que resolver. A segunda coisa, segurança. Ainda mais, como é que uma mãe vai trabalhar sabendo que os filhos não estão seguros? Tem uma pesquisa recente que fala que o Brasil é um dos países que menos você tem confiança na população. Então, entre eu e você, a nossa confiança ela é mínima. Como é que uma mãe vai sentir confiança em deixar seu filho na escola? Hoje que a gente sabe que acontece tantos casos de abuso, tantas atrocidades, a gente não tem confiança para isso. E a terceira coisa é saúde. Como que uma mãe vai trabalhar, vai sair da sua casa, deixar seus filhos, sabendo que se acontecer alguma coisa com ela ou com os próprios filhos, ela não vai ter suporte nisso. E outra coisa, voltando para a educação, nem as mães têm acesso à educação para poder se qualificar e conseguir empregos melhores. Então, assim, se a gente resolvesse esses 3, muita coisa seria diferente no nosso país. E sem contar que muitas pessoas entra no senso comum de que mais uma lei vai mudar a situação da mulher. E não é isso que a gente está vendo. Lei não muda a relação material que vivemos. Lei não vai mudar educação. Lei não vai mudar segurança e nem saúde. Se não houver vontade política e gestão para isso, e se nós, enquanto cidadãos, não cobrarmos, porque a lei para isso já existe, só que ela não funciona. Então a gente tem que analisar que nós temos leis, nós temos pessoas que são capazes de aplicá-las e não fazem. O que a gente está fazendo? O que a gente está pecando? Qual que é a ineficiência dessa lei? Por que as coisas não acontecem? Então, assim, falta muito disso aqui. Agora você vai analisar os países de fora da Europa, os países melhores que nós, vocês vão entender que essas 3 coisas são praticamente resolvidas. Dinamarca, Suécia. Então, assim, criança sai sozinha, tem uma confiança ali da sociedade. Já dizia o ditado, que você criar uma criança precisa de uma tribo inteira. Então esses países resolveram esse pilar básico de toda a sociedade, que é o que a gente precisa para sobreviver e para viver com qualidade. Então eu acho assim que é uma demagogia muito grande falar que, vamos criar lei assim, lei assado. A gente já tem leis para tudo, para resolver tudo, a gente não faz. Claro, se a população não se conscientizar, mas como é que eu vou conscientizar a população sendo que ela não tem educação, que é o mínimo de tudo? E entra e sai governo, entra e sai o mesmo governo com a mesma retórica de sempre e não resolve nada. O que a gente vê são pilares que não estão sendo resolvidos e coisas aleatórias sendo debatidas, discutidas, o óbvio sendo discutido, sendo que nós temos problemas reais no país. Isso eu não estou falando só de legislativo, só de Câmara, não, estou falando numa esfera global de política.